Olá, queridos discentes. Dando continuidade ao nosso conteúdo, como já definimos funções, falamos do domínio, da imagem, do gráfico, hoje a gente vai trabalhar com alguns casos específicos, denominados de funções básicas. Continua sendo uma revisão do conteúdo que vocês viram no ensino médio, tá bem? Mas também já faz parte da ementa da disciplina de cálculo. Bem, dessas funções básicas, vamos começar pela função afim, ou função de primeiro grau. Ou seja, toda função escrita do tipo f de x, ou seja, uma função que depende da variável x. Lembrando que a variável x é a que a gente chama de variável independente, e aí f de x ou y é a nossa variável dependente. Ela depende da variável x. Então, toda função que tenha essa regra aqui, que possa ser escrito como a, que nesse caso representa um número pertencente ao conjunto dos números reais diferente de zero. Então, toda função escrita da forma ax mais b, lembrando que a é um número real diferente de zero e b é um número real qualquer, então o que tem que ficar claro é a e b são números reais, tá bem? Com a restrição do a ser diferente de zero. Então, toda função que seja escrita da forma ax mais b é uma função afim. E se ela é uma função afim, ela tem algumas características. Quais são? Bem, sempre que a gente for fazer o gráfico dela, o gráfico vai ser uma reta. E ela vai ter um coeficiente angular que é o a. Então, o a ele é chamado de coeficiente angular. Ele está associado com a inclinação, né, dessa reta, do gráfico dessa função. E o intercepto, que é o ponto, o valor do b. Tá? Por que ele chama intercepto? Porque é exatamente o valor que intercepta o eixo y. É o caso quando o x vale zero, independente do valor do a, vai zerar essa parte da função e a função vai valer exatamente o valor do b, que é o nosso intercepto. Domínio dessa função. Toda função afim, né, que é função do primeiro grau, toda função afim não tem restrição no domínio. Então, para qualquer valor de x que eu coloque aqui no lugar do x, vezes uma constante a mais a constante b, isso vai existir. Então, a função afim ela não tem restrição. Então, salvo menção contrária, ou seja, quando eu não especifico o domínio, se a gente tiver que encontrar o domínio, esse domínio é o conjunto dos números reais. E a imagem? A imagem também, porque para qualquer valor de y que eu pegue, existe um x associado a ele. Então, o caso das funções afins, então a imagem também é o conjunto dos números reais. Ou seja, daqui para frente, sempre que a gente falar de função afim, se eu não mencionar o domínio é o conjunto dos números reais e a imagem também, o gráfico, uma reta. Então, como exemplo aqui, eu peguei a função f de x igual a 2x mais 1. Perceba que ela tem exatamente esse comportamento, ax mais b. Nesse caso, o coeficiente angular é o 2, então ele tem um coeficiente angular positivo. E a gente percebe o seguinte, quando o a, que é o coeficiente angular, for positivo, essa função vai ser uma função crescente. A gente vai falar um pouco mais disso nas próximas aulas de crescimento e decrescimento. Na verdade, eu falei na aula anterior, né, de crescimento e decrescimento, quando uma função é crescente, quando uma função é decrescente. Nesse caso, a gente percebe que quando o coeficiente angular é positivo, a função ela vai ser crescente. Quando o coeficiente angular não é esse caso, mas quando o coeficiente angular for negativo, a função ela vai ser decrescente. Então perceba que essa função 2x mais 1 é uma função afim, coeficiente angular 2, intercepto 1. E se a gente for fazer o gráfico dessa função? Bem, aqui eu já coloquei o gráfico, mas como que nós faríamos? Eu preciso então pegar qualquer ponto do domínio dela, qualquer valor de x, substituir na função e encontrar o seu respectivo y. Nesse caso eu peguei o x igual a zero, então quando eu substituo o x por zero, fica 2 vezes 0, 0, mais 1, o valor da função vale 1, ou seja, vale o intercepto. O intercepto vale 1 é exatamente quando o x for 0, o y vale 1. É esse ponto
no plano cartesiano, 0 e 1, então. É o ponto em que o gráfico da função intercepta o eixo y. Peguei um outro ponto, então quando x vale 1, se eu substituir na função, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então quando x vale 1, o y vale 3, dá esse ponto aqui. Poderia pegar qualquer outro ponto, por exemplo, se eu pegar o 2, substituir na função, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, o x igual a 2 está associado ao y igual a 5. Marcaríamos um outro ponto aqui. Como nós temos infinitos pontos no domínio, né? Cada ponto desse tem um y, tá? A gente não vai fazer para todos, marca alguns. Como eu sei que o gráfico é uma reta, traço o gráfico da função, tá bem? Bem, resumindo então, toda função afim, o gráfico vai ser uma reta. Nesse caso aqui então, como o coeficiente angular era positivo, olha lá, uma reta crescente, ou seja, conforme o valor do x aumenta, o valor do y também aumenta. Bem, esse é um tipo das funções básicas, é o mais simples, basicamente. Temos outros casos, né? E aí revisando de novo, função quadrática ou função do segundo grau. Então, se vocês observarem aqui, por que ela é chamada de função do primeiro grau? Porque onde aparece o x, o maior grau nesse caso é 1. Como o expoente é 1, a gente nem coloca. Já na função quadrática, o maior grau agora vai ser 2. Então, toda função escrita dessa forma é uma função em que é uma constante vezes x ao quadrado mais b, que é uma constante também vezes x, mais uma constante c. Toda função escrita dessa forma é uma função quadrática. Só uma restrição, né? O a ele tem que ser diferente de 0. Então, o a, o b e c pertencem ao conjunto dos números reais, então eles são números reais, só que o a tem que ser diferente de 0. Por quê? Se o a for igual a 0, 0 vezes qualquer valor de x ao quadrado zeraria essa parte. E aí, se zerássemos essa parte, nós não teríamos uma função quadrática. Teríamos apenas, né, bx mais c, e isso seria uma função afim. Então, para ser quadrática, o a tem que ser diferente de 0. Bem, toda função que segue essa regra aqui, essa forma, ax² mais bx mais c, é uma função do segundo grau. E aí a gente sabe que toda função do segundo grau, o gráfico dela tem um comportamento que é uma parábola. E essa parábola, ela pode ter concavidade para baixo ou concavidade para cima. E para saber se essa função tem concavidade para baixo ou concavidade para cima, eu preciso estudar o sinal dessa constante a, que acompanha o termo x². Então, se essa constante a for positiva, a função ela tem concavidade para cima. Se o a for um número negativo, essa função ela tem concavidade para baixo, tá certo? Bem, como exemplo, eu coloquei duas funções aqui. Coloquei as duas no mesmo plano cartesiano, tá bem, pessoal? Então, no mesmo, olha lá, sistema aqui de coordenadas x e y, no mesmo plano cartesiano tem dois gráficos, um em verde e um em vermelho. Vamos observar aqui, então, quais são. Bem, se eu observar essa função, f de x igual x² mais 2x mais 1. Então, ela é uma função quadrática, então tem o termo x² aqui. Quem é o a, o termo a? Como não tem nada aqui, subentende que é o número 1 que está multiplicando. Então, o valor do a é 1. Se o valor do a é 1, nós temos então, né, uma parábola aí com concavidade voltada para cima. Tá? Então, se a gente atribuir valores para x aqui e encontrar os respectivos valores de y, marcando esses pontos no plano cartesiano, nós temos então o gráfico da função f de x. Então, por exemplo, se eu atribuir x igual a 0, x igual a 0, 0 ao quadrado daria 0, 2 vezes 0 daria 0, então ficaria 0 mais 0 mais 1. Teríamos como resultado 1. Então, quando x for 0, o y vale 1. Perceba que temos esse ponto aqui, onde está o cursor do mouse. E se eu atribuir o valor 1? Então, olha lá.
1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1, 2. Então, fica 1 mais 2 mais 1 daria 4. Então, quando o x vale 1, o y dá 4. Teríamos esse ponto aqui. Tá? Para ter o formato da concavidade, né, nós precisamos de pelo menos 3 pontos, tá bem? Eu vou pegar agora o ponto 0. Não, 0 a gente já pegou. Vou pegar o ponto, por exemplo, menos 3. Se eu substituir na função menos 3 ao quadrado, perceba que no lugar do x entra o número menos 3. Então, todo menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui ficaria o valor 9. 2 vezes menos 3 daria menos 6. Então, resolvi primeiro a potência, a multiplicação, agora eu vou fazer a adição. Ficaria 9 menos 6, né, porque aqui é mais, mas aqui daria menos 6, mais com menos dá menos. Então, ficaria mais 9 menos 6, daria 3, 3 mais 1, 4. Então, olha lá, quando a gente pegou o menos 3, dá como valor 4. Depois, se a gente marcasse esses pontos, ligássemos, formaríamos essa parábola aqui. Perceba que essa parábola está, né, voltada para cima, está com concavidade para cima. Então, olha o gráfico da função f de x igual a x² mais 2x mais 1 é uma parábola com concavidade voltada para cima. A outra função, que seria a função g de x, né, cuja a lei dela é menos 2x² mais 3, perceba que nesse caso ela não tem o termo bx. Subentende então que o b vale 0. Não tem problema nenhum o b valer 0 ou c valer 0. Quem não pode valer 0 é a constante a, tá bem? Então esse é um caso em que o b vale 0, consequentemente o termo bx ele some. E aí nós temos então g de x igual a menos 2x² mais 3. Essa função também é uma função quadrática, porque ela tem o termo aqui, ó, x ao quadrado. O que acompanha ela, a constante a, vale menos 2, então ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Gente, perceba o seguinte, a partir da regra, da lei da função, a partir da função, eu já consigo ter uma ideia do formato do gráfico. Depois eu vou atribuir alguns pontos para verificar, né, em que posição no plano cartesiano esse gráfico está. Mas eu já tenho em mente o formato do gráfico. Então, já sei que é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Bem, feito isso, então, vamos marcar alguns pontos, tá certo? E encontrar o gráfico. Se eu atribuir o ponto, por exemplo, 0, então aqui vai ficar 0 ao quadrado é 0, vezes menos 2 dá 0. 0 mais 3 dá 3. Então, se a gente observar, quando x for 0, o y vale 3. Tá esse ponto aqui, ó. Quando x for 1, se eu substituir aqui, 1 ao quadrado é 1. 1. Então, aqui vai dar 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Então, se eu observar aqui, quando x vale 1, o meu y também vale 1. Se eu fizer isso para menos 1, dá o mesmo resultado. Se eu marcar outros pontos, aí consigo traçar o gráfico da parábola, certo? Ah, mas quantos pontos eu preciso marcar? Quantos você julgar necessário até encontrar o formato da parábola, tá bem? 3 geralmente já é suficiente, dependendo que valores que você pega, tá? Que você toma para fazer. Mas não tem o formato do gráfico ainda? Atribui mais valores. Algumas observações importantes aí. Primeira delas, qual é o domínio da função quadrática, de funções quadráticas? Como ela não tem restrição para x, qualquer valor de x que eu tome e eleve ao quadrado, depois multiplique por a, qualquer valor de x que eu faço ele vezes b, e quando eu faço essa soma, o resultado existe. Então, se eu não mencionar quem é o domínio da função, se vocês tiverem que encontrar, função quadrática, o domínio dela é o conjunto dos números reais. Então, para qualquer valor de x, né, pertencente ao conjunto dos números reais, a função existe. Ah, e a imagem dela? Bem, a imagem dela, perceba que, vamos pegar a primeira função aqui, x² mais 2x mais 1. Perceba que não é para todo valor de y que ela exista. Com base nesse gráfico aqui, ó, observamos o seguinte,
Qualquer valor de y maior do que ou igual a zero, se eu traçar uma reta horizontal, eu encontro o gráfico. Então, se eu encontro o gráfico tem um valor de x levando nele. Então, aqui para o 4. O 4 pertence à imagem? Sim, porque eu tenho o ponto 1 levando nele. Tem outro ponto levando nele também, não tem problema, né? O que não pode é um x ter 2y. Agora, um y ter 2x não tem problema, tá? Pelas regras de função que a gente viu. Bem, então com isso, nós percebemos aqui a partir desse gráfico que a imagem dessa função são todos os números reais maiores ou igual a zero. Perceba que zero existe. Então, se você pegar o ponto menos 1, o resultado da função dá zero. Então, a imagem seria essa parte aqui, ó. Então, se eu tivesse que escrever a imagem, seria todos os valores de y maiores ou igual a zero. Para a função g de x, nós temos aqui, se formos observar os valores de y em que a função existe, nós temos então todos os valores de y menores ou igual a 3. Então, olha aqui, ó, se você pegar menos 1 tem um valor de x levando nele. Tem mais um do lado de cá, mas tem um pelo menos, tá bem? Então, o que que acontece? Essa imagem são todos os valores de y menores ou igual a 3. Bem, mas eu não vou ficar fazendo o gráfico, tentando achar pelo gráfico toda hora. Como que eu posso fazer? Esse ponto aqui, que é onde, né? Ó, esse ponto aqui, que é onde a função estava crescendo, depois passou a ser decrescendo, ou ela estava, essa verde, estava decrescendo e passou a crescer, esse ponto aqui, ele é chamado de vértice da parábola, tá bem? E aí, se você observar, se esse ponto é o vértice, ele tem um x e um y. Então, tem o x do vértice e o y do vértice. Se você observar, quando a concavidade está para baixo, vai ser o y do vértice para baixo a imagem. Tá bem? Então, o y do vértice dessa função vale 3. E o x do vértice? O x do vértice, nesse caso, é 0. E para essa função em verde, o y do vértice é 0. Então, como a concavidade está para cima, a imagem vai ser o valor do y do vértice ou maior do que ele. Mas como que eu faço para descobrir quem é o x do vértice e quem é o y do vértice? Esse é o primeiro exercício que eu deixo para vocês. Existe uma fórmula, né, que depende do A, do B e do C para achar o x do vértice e o y do vértice. Então, fica como exercício vocês pesquisarem e encontrarem a fórmula do x do vértice e do y do vértice. Aplicar nessas duas funções e verificar se bate com os valores que a gente viu pelo gráfico aqui, tá bem? É o primeiro exercício. Qualquer dúvidas, né, nós temos um fórum de dúvidas, tá? E a gente vai conversando por lá, tá bem? Vamos dar continuidade, então. Então, nós vimos função afim, cujo gráfico é uma parábola. Vimos função quadrática, que tem esse comportamento aqui. E agora vamos ver função exponencial. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar. Função afim, função quadrática, né? Nós tínhamos o expoente, era um número. Função afim, o expoente era 1, quando o x aparecia. Função quadrática, o expoente é 2. E agora, função exponencial. O x, ele aparece no expoente. Então, quando falar de função exponencial, nós estamos nos referindo ao x no expoente, tá bem? Esse formato de gráfico aqui, ó, que eu já vou explicar um pouquinho mais, é o gráfico aí que a gente está vendo muito na TV, que é o crescimento exponencial. No caso aí do coronavírus, aí, então, se vocês observarem o crescimento dele nos países, é um crescimento exponencial. Segue esse comportamento aqui, tá bem? Bem, então ela é a elevada a x. Esse a, ele tem duas restrições. A primeira é, esse a não pode ser negativo. Pela definição de função, o a ele tem que ser positivo. E ele tem que ser diferente de 1, porque imagine que o a vale 1. 1 elevado a qualquer expoente x vai dar sempre 1. Não vai ser uma função exponencial, vai ser uma função constante. Então, o a ele tem que ser obrigatoriamente diferente de 1, maior do que 0. E aí, com relação ao valor do a, nós temos o comportamento da função. Então, se a gente tem um a
maior do que 1, nós temos aí então uma função crescente. Conforme o valor do x vai aumentando, o valor do y também vai aumentando. E a gente tem esse gráfico aqui. Porém, se o nosso a estiver entre 0 e 1, o gráfico da nossa função vai ser decrescente. A nossa função ela vai ser decrescente e o gráfico vai ter esse comportamento aqui. Conforme o valor do x vai aumentando, o valor do y vai diminuindo. Com base nisso, então, eu vou fazer 2 exemplos, agora substituindo o a por um número que satisfaça essa condição, um número real que satisfaça essa condição aqui. Bem, então se a gente for pensar na função 2 elevado a x, se a gente observar, então, é uma função do tipo a elevado a x, é uma função exponencial, e que o a, que é a base, é um número maior do que 1. Consequentemente, essa função ela vai ser crescente. Bem, vou atribuir alguns valores. Vamos supor que eu atribuo o valor 0. Então, aqui fica 2 elevado a 0. Nós vimos na nossa revisão de potência que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá como resultado 1. Então, 2 elevado a 0 vale 1. Então, quando o x for 0, o y vale 1. Nós temos esse ponto aqui. E se eu atribuir o valor 1? Então, fica 2 elevado a 1, 2. Então, quando o x vale 1, o y vale 2. Temos esse ponto aqui. E quando o x for 2? 2 elevado a 2, 4. Então, nós temos y igual a 4. Então, x igual a 2, y igual a 4. Temos esse ponto. E poderíamos continuar. 3 daria 2 elevado a 3. Teríamos um ponto lá no 8, no y igual a 8. Tá bem? Mas vale para valores negativos? Sim. 2 elevado a menos 1. Usando as regras de potência que nós já revisamos, 2 elevado a menos 1, isso dá a mesma coisa que meio elevado a 1. Então, dá meio. Então, olha lá, quando x for menos 1, dá como resposta meio. E se for menos 2? Então, olha lá, expoente negativo, eu inverto a base, o inverso de 2 é meio, meio elevado a 2. Meio ao quadrado dá 1/4. Então, quando o x for menos 2, o y vale 1/4. E assim sucessivamente, tá bem? Pelo gráfico aqui e pela regra da função, temos o seguinte. Qual que é o domínio dessa função? Conjunto dos números reais. Então, qualquer que seja o expoente, x positivo ou negativo, a função existe. 2 elevado a qualquer número, seja positivo, negativo, 0, vai existir. Então, a gente já fez alguns exemplos com 0, com número positivo e número negativo. Estou pegando apenas, pessoal, números inteiros, porque é mais fácil eu fazer a potência, tá bem? Mas lembre-se que vale para qualquer número. Então, o x ali, se eu quisesse fazer 2 elevado a raiz de 2, dá um resultado, que está aqui. Tá bem? Então, poderia fazer com números reais, um número real qualquer. 2 elevado a π, posso fazer. Tá bem? Eu peguei os números inteiros por ser mais fácil a gente fazer o cálculo, mas vale para qualquer número real. E a imagem? Se vocês observarem o gráfico dessa função, quais são os valores de y que tem x associado? Então, aqui, se a gente observar, todos os números positivos aqui, tá bem? Tem. O 0 não, porque se você observar esse gráfico, ele vai se aproximando de 0, mas ele nunca dá 0. Então, se você fizer 2 elevado a menos 10, por exemplo, vai dar a mesma coisa que meio elevado a 10. Então, meio elevado a 10 dá a mesma coisa que 1 dividido por 1024. Por mais que esse número seja bem próximo de 0, ele ainda não é 0, tá bem? Então, essa imagem aqui são todos os reais positivos. Então, a imagem a gente escreveria y pertencente aos reais, tal que y é maior do que 0. Bem? Lembrando, se a função for só a função exponencial, a elevado a x, e não função do tipo exponencial. Então, se eu pegasse essa função, por exemplo, subtraísse 1, ela já não seria uma função exponencial. Ela teria a função exponencial, mas aí tem uma subtração. Esse gráfico deslocaria, por exemplo, uma unidade para baixo e já alteraria a imagem, tá bem? Outro caso agora, só que com o expoente com a base entre 0 e 1.
Como que nós faríamos isso? Bem, mesma coisa, atribuiria alguns valores para x, encontraríamos os valores de y correspondente. Então, olha lá, quando x for zero, meio elevado a zero dá 1. Então, quando x for zero, o y vale 1. Tá bem? Quando x for 1, meio elevado a 1 dá meio. Tá aqui. Quando x for 2, vai ficar meio elevado a 2, vai dar 1 quarto. Tá aqui o resultado. E quando x for menos 1, então vai ficar meio elevado a menos 1. Eu inverto a base, o inverso de meio é 1 e troco o sinal do expoente. O expoente era menos 1, passa a ser 1. Então fica 2 elevado a 1 dá 2. Então olha lá, menos 1 leva no 2. E assim sucessivamente. Pessoal, estou fazendo as contas rapidamente, porque a gente já revisou, tá certo? Os conceitos de potenciação. Mas qualquer dúvida, vocês refaçam aí o passo a passo e se tiver dúvida ainda, né, mande então no fórum de dúvidas, tá bem? Se vocês observarem, o gráfico da função 2 elevado a x e meio elevado a x é bem parecido. Como 2 é o inverso de meio, o gráfico também ele tem um comportamento inverso. Eles são simétricos em relação ao eixo y. Então, olha lá, é como se eu espelhasse 2 elevado a x. Se aqui no eixo y tivesse um espelho e invertesse a função, olha o gráfico da função meio elevado a x. É o mesmo comportamento, tá bem? Olha lá, quando é menos 2, o y vale 4. Isso acontece quando as bases, né, uma é o inverso da outra, tá bem? Então, lembrando, olha lá, a imagem dessa daqui também é o conjunto dos números reais positivos. Nesse caso, a função é decrescente, já que a base é menor do que 1. E nesse caso, a função é crescente. Tá bem, pessoal? Com isso, então, eu deixo para essa semana alguns exercícios de função afim, função quadrática e função exponencial e função do tipo exponencial para vocês fazerem. Qualquer dúvida vocês podem mandar pelo fórum de dúvidas. Teremos também, né, um encontro aí, né, uma webconferência para tirar dúvida também para vocês participarem, tá? Me coloco à disposição então, tá? Bons estudos. Além desse material, vocês podem assistir, né, várias outras videoaulas, tá certo? Nas plataformas do YouTube, por exemplo, tá? Que ajuda, mas nada substitui o fazer. Então façam os exercícios, tá bem? Bem, feito o exercício, quero verificar se está certo, quero conferir, vocês podem usar os aplicativos, né, para celular, ou, por exemplo, usar, né, a própria internet. Então aqui, por exemplo, nós temos calculadora gráfica do GeoGebra. Então foi por ela que eu fiz os nossos gráficos, tá bem? Então se vocês vierem aqui, por exemplo, e digitar, vou apagar esse daqui que a gente já fez, mas se você vier aqui e digitar, por exemplo, a função que você quer, vou digitar uma função aqui, ó, x ao quadrado. Ele faz o gráfico para vocês poderem conferir, tá? Então é um recurso. Usem isso para vocês conferirem os resultados, tá? Mas primeiro tem que tentar fazer, tá joia, pessoal? Um abraço, se cuidem, né? Evitem, né, sair de casa aí nesse momento, tá? Para que nós possamos estar juntos em breve. Um abraço.